segue viralizando nas redes sociais por ser tranquilo até demais, vai. A gente está falando, claro, do delegado Matheus Zanata, que mostrou competência e muita elegância ao realizar uma prisão da Operação Rolezinho, que realmente aí segue acontecendo nesse momento. Eu proponho que a gente assista o vídeo aqui para a gente entender do que eu me refiro. Vamos lá. Nós vemos até aqui que você está com mandado de prisão, certo? Esse pedido pelo juiz, em virtude da prática do grau, de você estar fazendo o grau ilegal, colocando nas suas redes sociais. Além disso, também você publicou dando cavalo de pau com um veículo na BR, né? Também está com a sua CNH, você está proibido, né, de retirar a Carteira Nacional de Habilitação. E o juiz também determinou a exclusão do seu Instagram, em virtude dessas publicações do grau, né, de forma ilegal, como também de estar dando cavalo de pau na BR com um veículo, certo? Tem também o sequestro da sua Mercedes branca, inclusive ela está lá no hotel, né, no outro hotel. Meus amigos, um delegado prendendo um meliante com uma calma, uma serenidade digna de Leandro Carnal numa aula de yoga. Impressionante, a tranquilidade do delegado até impressiona, sejamos sinceros, e traz o seguinte questionamento, né? Como é possível como que algumas pessoas podem ficar tão tranquilas em situações tão tensas? Que talvez seja das qualidades mais desejadas que o ser humano deveria ter, a frieza diante do caos, né? A nossa queridíssima psicóloga Carla Brandão se junta a nós aqui, sempre agregando demais, para explicar esse tema aqui que talvez o exemplo do delegado viralizado aí possa inspirar muita gente, por que não? Boa. Primeiro, obrigada por estar aqui mais uma vez. Bom dia a todo mundo. E realmente é uma coisa... Eu vou fazer a correção aqui. Psicanalista! Você um dia vai me explicar, porque eu sempre cometo esse erro, pelo amor de Deus. Mas vamos falar do caso concreto e no final você explica pra gente, porque tem muita gente que confunde. Sim. E eu falo bastante de coragem. Eu tenho 2 livros lançados sobre coragem. E muita gente confunde coragem com braveza, né? Com a coisa do leão, de rugir, de parecer aquela pessoa que enfrenta tudo de peito aberto. E isso não é exatamente coragem, né? Coragem é você seguir quem você é e não fazer um personagem como esse delegado, que não seguiu personagem nenhum, que em tese, em novela, filme, a gente está acostumado no inconsciente coletivo que o delegado tem que ser a pessoa bronca, que entra gritando com aquela cara. E ele foi muito plácido. E no final desse vídeo, o rapaz fala assim, eu estou preso. Ele falou assim, você está preso. Então é muito legal, né? Então é uma quebra de paradigma interessante. E a mesma coisa o rapaz, que também, ele fazendo lá os rolezinhos dele, os cavalos de pau, talvez ele ache isso um ato corajoso. E, na verdade, tudo que é em excesso não é coragem, né? Não é nada. Tudo que é em excesso faz mal, né? E isso não é uma coragem, isso, na verdade, é uma insanidade, né? Seguimos aqui com Carla Brandão, adoro essa mulher, especialista aí também na psicanálise e também escritora, jornalista de mão cheia. A gente vai continuar o papo aqui que está muito bom, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. E agora, vamos seguir estimulando aqui, pessoal. Eu lembro que teve um TikTok também, algum conteúdo aí que viralizou. Só que esse não era questão de coragem, era questão de deboche e sátira mesmo, de 2 oficiais de justiça e policiais encontrando ali num casebre, num morro do Rio de Janeiro e fazendo um carinho bem debochado. Acorda, Gugu, Dadá. E o meliante acordando. Tudo que é demais ou de menos é errado, né? É fora do contexto, né? Não deixa de ser engraçado, eu confesso. Jess Peixoto. Então, eu não sou da calma, não. Eu acho muito elegante essa forma de se comunicar tão calmamente ali. A pessoa muito contida em relação a isso. E aí, eu queria que você, Carla, me desse uma dica. Como ser uma pessoa mais calma no cotidiano? O que essas pessoas têm? Nós vimos aqui o caso da Ingrid Guimarães, que elegantemente deu espaço. E existe, às vezes, uma confusão entre uma pessoa muito calma e uma pessoa que aceita até mesmo situações de injustiça, talvez ali não buscando conflito, porque eu vejo que pessoas às vezes muito calmas, elas não gostam do conflito, né? Isso faz com que elas talvez se imponham menos em sua própria defesa. Como que você encara isso? Bacana, porque na verdade nós lidamos muito com estereótipos, né? Colocar pessoas em caixinhas, né? Eu também sou uma pessoa que falo de forma acelerada, eu também sou uma pessoa bem ativa, bem, né?
eu ia até usar um outro adjetivo, mas eu ensino pessoas a meditar, por exemplo. E eu aprendi a meditar há muitos anos. Não é fácil não, hein? Não, Pelo mas eu contrário. ensino de uma forma muito prática, porque eu já passei por isso. Então eu aprendi com uma pessoa, um espanhol, que me ensinou em 8 minutos. E eu achei isso muito legal. Olha. E dessa forma eu já ensinei no ambiente de trabalho, pessoas que estavam a ponto de ter um colapso nervoso, eu ensinava elas rapidamente no lugar reservado. E, na verdade, Jess, é respirar. Eu cheguei aqui hoje muito corrida, muito estressada, porque essa noite toda não teve luz lá em casa, muitas árvores na minha rua caíram, como vocês estavam falando. A cidade inteira tá um caos. Eu cheguei e falei pro maquiador, eu preciso respirar. E ele lá, e eu respirando. É o único jeito prático, é como se fosse um termômetro. A gente equaliza a nossa temperatura mental através da respiração consciente. Agora, seguimos falando do delegado que está viralizado aí com um tratamento absolutamente plácido, como a nossa querida Carla Brandão colocou. Se o sujeito não tivesse com aquela mão na cabeça ali, era capaz de assim que ele terminasse a intimação, de partir para um abraço ali junto ao delegado. Mas aconteceu o que aconteceu. Quero ouvir a opinião de vocês aí. Se isso serve de exemplo ou é algo muito raro, muito isolado. Pepe. Tem um ponto que esse vídeo mostra, na minha opinião, que é um ponto importante para a gente discutir aqui, que até saber a opinião, né? Que mostra que para você ter autoridade, você não precisa brigar, não precisa lutar, não precisa xingar, não precisa gritar, né? E a gente pode transpor isso para outros postos da nossa vida. As pessoas estão intolerantes um com o outro, as pessoas não gostam do outro. Então, às vezes, acham que para ganhar o debate tem que gritar, tem que exceder, né? Mas não, às vezes você falando do tom ameno, isso aí mostra claramente que não tem a ver falar alto com mais autoridade, não tem a ver falar alto com mais, como eu vou dizer, disposição de colocar a tua vontade, né? Nossa, sua colocação foi incrível. Eu já fui professora universitária. E é uma técnica, inclusive, quando a sala tá aquela loucura, todo mundo... Você chegar e falar, bom dia, tudo bem? Bom, a prova vai ser amanhã. Todo mundo já se cala, né? É uma técnica incrível. Então, assim, muitas vezes, quando você quer se colocar, ter respeito da audiência, muitas vezes, você tendo até como esse delegado, você tendo personalidade, e você falando de uma forma plácida, você não precisa... Muita gente confunde, né? Eu já encontrei pessoas que falam, eu sou corajosa porque eu grito mesmo, e eu tento explicar que não é assim que funciona. Tem a frase que eu adoro, Carla Brandão, que é basicamente o seguinte: a qualidade do seu argumento e, portanto, a sua autoridade. No momento que a gente está de volta, inclusive, para a Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, seguimos aqui com a psicanalista de mão cheia, que é a nossa Carla Brandão, a partir aí de uma história que vem viralizando do delegado que vem fazendo suas abordagens, suas prisões de forma tranquilíssima. Chega até a impressionar. Mas é aquele argumento, né? Que a qualidade do seu argumento, ou a autoridade do seu argumento, é inversamente proporcional ao volume da sua voz. Quanto mais alto a sua voz, pior o seu argumento. E não é isso? que ele acabou de falar, é o que o Pepe impressionante. falou. É muito, hoje em dia as pessoas confundem muito com essa polarização. Todo mundo confunde, acha que se impor é gritar. Exatamente. E muitas vezes eu vejo por vocês, debatedores, Agora, que um respeita o outro, um coloca a sua opinião, e não precisa sair gritando, se esmurrando, coisa que o valha. Recebi só uma